Som. Boa noite, pessoal. Vamos entrando, sentando. Esse é um momento muito importante, muito especial para a nossa unidade. É o nosso momento de encerramento do segundo Fórum de Desenvolvimento Social da Rede Senac São Paulo. E reforçar mais uma vez que é um fórum da rede toda do estado de São Paulo, que está acontecendo aqui em Bebedouro, que é um grande privilégio para a nossa cidade. E ver tantas pessoas aqui para falarmos sobre juventudes e ancestralidades é um grande presente para a nossa cidade e para a educação da nossa cidade, da rede Senac e do estado. Para encerrar a nossa noite, nós teremos um grande momento com uma grande referência, que é Daniel Munduruku, com a mediação de 2 pares de trabalho, que é o Rafael e a Letícia, para falarmos e encerrarmos nosso segundo Fórum de Desenvolvimento Social. Reforço que ontem nós tivemos, na cidade de Catanduva, com Tiagson falando sobre funk e à noite Preta Rara falando sobre juventudes e ancestralidades. Hoje, no período da tarde, nós tivemos Jenny Papos falando sobre monoculturas e agora, para encerrar, teremos um grande papo com uma grande referência, que já estamos ansiosos para a gente, que estávamos nessa organização, foi uma grande ansiedade para que esse momento acontecesse, que existe muito trabalho, existe um corre muito grande para que a gente fizesse um trabalho a favor da educação, olhando para as juventudes e para as ancestralidades dentro da nossa escola, do chão da nossa escola, descentralizando, trazendo essa possibilidade para o nosso município, para o nosso interior, para além da capital, que a gente busca muitas referências, mas mostrar que somos referências. Muito obrigado por estarem aqui. Rafa, Lê, Daniel, sejam muito bem-vindos. Aproveitem a noite. E, ao final do bate-papo, nós abriremos para perguntas também, para que a gente consiga dialogar sobre a nossa temática de hoje. Tá bom? Boa noite e aproveitem o evento, pessoal. Olá, boa noite a todos e todas. Obrigada pela presença. Vamos iniciar esse encontro fazendo a nossa autodescrição. Esse encontro está sendo gravado, vai ser disponibilizado. Eu me chamo Letícia, sou técnica educacional da unidade de Abaquara. Sou uma mulher branca, de cabelo castanho, estou vestindo uma saia preta, uma blusa bege e um sapato branco. Boa noite, pessoal. Satisfação enorme ver vocês aqui. Meu nome é Rafael, eu trabalho como coordenador do ensino médio no Senac de São José do Rio Preto. Eu sou uma pessoa preta, de pele clara, eu estou com Black Power, eu estou com uma camisa bege, clara, assim, com florida, uma calça cinza e um sapato, um tênis preto. Muito boa noite, pessoal. Eu sou o Daniel, sou um homem indígena, cabelos longos, olhos verdes, não, mentira. Estou usando um cocá, uma tiara, né, na cabeça. Estou vestindo uma blusa... Que cor que é isso aqui? Cinza. E uma camisa xadrez, branco e cinza também, preto e cinza. Vestindo uma calça azul e um tênis marrom. É isso aí, esse cara sou eu. Obrigado. Obrigada, Daniel. Bom, uma honra para a gente receber você aqui hoje. O Rafa já vai fazer a descrição completa, mas o Daniel, ele é um ativista, vereador, escritor, educador, e a gente pode dizer, eu afirmo isso, que é o maior escritor indígena hoje do nosso país, né, que tem a maior produção, uma produção linda, muito relevante. Então, para a gente é um orgulho recebê-lo aqui nessa noite. E eu quero falar um pouco sobre o tema desse nosso fórum, né, o segundo Fórum de Desenvolvimento Social do Senac São Paulo. E a gente pensou em vários títulos para esse encontro e chegamos ao final na temática Juventudes e Ancestralidades. Por que isso, né?
eu vim da educação infantil, trabalhava com infâncias, né? E uma coisa que me chamou muita atenção quando eu fui trabalhar com juventudes é que na escola de educação infantil a gente discutia muito as diversas infâncias, a gente pensava muito na infância. E como que é difícil a gente pensar as juventudes, né? A própria literatura ela é muito menor para falar de juventude do que para falar de infância, né? A gente estava conversando disso mais cedo e o Rafa estava falando, né? É quase um não lugar, né? E a nossa escola é uma escola que não recebe só juventudes, né? Mas também recebe. A gente entra num curso técnico no Senac, tem um jovem que está no ensino médio que ainda não finalizou a educação básica e tem uma pessoa que acabou de se aposentar e ela também está ali buscando uma formação profissional. Todos buscando movimentos no mundo do trabalho, mas em diferentes etapas da vida. Então, a gente é uma escola que vive uma educação que ela é intergeracional e, muitas vezes, isso gera um estranhamento, porque nós não fomos acostumados com isso ao longo da nossa vida, né? Então, a gente sempre esteve em salas de aula onde a maior parte das pessoas tinham mais ou menos a mesma idade. E aqui a gente vive uma outra experiência. E a gente defende essa experiência, mas a gente precisa pensar sobre ela, né? E a gente pensou no Daniel como uma pessoa que anuncia as vozes ancestrais, né, que trabalha com isso, escreve, relata isso, como uma pessoa para a gente pensar esses desafios dos encontros geracionais e também das trajetórias de mundo de trabalho, né? Então, muito obrigada pela presença. O Rafa vai fazer uma apresentação completa agora e a gente inicia esse nosso último painel do fórum. E é isso, né, gente? Ele escreve também para as juventudes. Então, esse limiar ele é complexo, mas a gente tem aí um autor que consegue chegar nesse público e dialogar diretamente com esse público. Basta vocês lerem as obras dele que vocês vão ver como que ele consegue navegar com tranquilidade em relação a isso. Então, lendo a descrição, né? Professor, escritor e militante ambiental, é graduado em Filosofia, História e Psicologia, mestre e doutor em Educação pela USP e pós-doutor em Linguística pela UFSCar. Autor de 65 livros voltados para o público infantil, juvenil e educadores. Já recebeu diversos prêmios literários no Brasil e no exterior. Recebeu a comenda da Ordem do Mérito Cultural da Presidência da República por 3 vezes e é membro fundador da Academia de Letras de Lorena, cidade onde reside desde 1997. Ah, tá o 97 aqui, mas é 87. Bom, eu e o Rafa, a gente preparou, né, um roteiro de perguntas, com várias perguntas, enviamos para ele. Ele falou, nossa, eu demoro em cada uma delas, então talvez não seja possível tudo isso. E a gente chegou, foi conversar ali no café, e aí já mudamos a primeira pergunta. Então, eu queria perguntar para você, Daniel, como que você quer começar esse encontro hoje? O que você quer falar para todo mundo que está aqui? Tá legal. Eu agradeço ao Senac o convite, né? Agradeço a oportunidade de estar participando aqui desse fórum com vocês, mas eu queria iniciar fazendo para vocês a saudação que o meu povo me ensinou a fazer desde que eu sou criança, quando a gente chega num lugar para fazer uma visita para as pessoas. Vou ficar de pé, posso? No nosso povo, a gente não tem, a gente tem um hábito que é um pouco diferente da cidade, porque no nosso povo quem dá as boas-vindas não é quem nos recebe, mas é quem chega. Quem chega, dizem os avós, nos ensinam os avós, quem chega é aquele que traz novidade, que traz notícias, né, que traz histórias. Então, ele é que se coloca na condição de dar boas-vindas a quem está ali presente. E eu, hoje, estou visitando aqui a aldeia de vocês, né? Então, me sinto no dever também de saudá-los, conforme a gente faz lá na minha comunidade. A gente diz assim, ó, Uicatsoate umbrenhã, porangaretana gustari muriara. Chipat chansoate terubico sumarcã. Entenderam nada, né? É uma saudação de quem está chegando, conforme eu disse. Os nossos avós nos lembram, nos ensinam que quando a gente vai encontrar as pessoas, a gente tem que estar com o coração feliz, tem que estar com o coração aberto, para que o encontro aconteça de verdade, para que o encontro seja bom. E
como é que a gente sabe que o encontro é bom? O encontro é bom, ele nos ensina, quando a gente sai dele melhores do que quando chegamos. O encontro é bom quando a gente aprende, quando a gente ensina, quando a gente escuta, quando a gente fala, quando a gente abraça e quando a gente é abraçado. O encontro é bom quando a gente se torna um humano melhor. O encontro é bom quando a gente, de fato, se aperfeiçoa na arte de ser humano. E essa saudação diz exatamente isso. Eu falei assim para vocês. Wikat soat umbrenhan, porangaretana gustare muriara. Chipat chansoat terubixo marcan. Falei, boa noite a todos os amigos e amigas aqui presentes. Eu espero que este encontro seja tão bom para vocês como vai ser para mim. Vejam que é o desejo de quem está chegando, que o encontro seja bom para vocês. É o meu desejo, porque para mim vai ser o melhor encontro que eu puder fazer. Porque eu vim aqui exatamente para isso, para me encontrar com vocês. Eu vim aqui para a gente trocar, eu vim aqui para a gente aprender juntos, para a gente sair daqui humanos melhores. E para isso, obviamente, a gente tem que saber ouvir uns aos outros. Então, que esse encontro seja tão bom para vocês como vai ser para mim. Eu vim aqui para isso. Então, digam, por favor, boa noite na língua munduruku. Deu ruim, não foi? Mas é fácil. Boa noite a gente fala assim. Wikat. 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 É só isso. Wikat. Agora, não sei se vocês perceberam que no final fiz uma pergunta. Primeiro eu falei assim, Wikat soat umbrenhan, boa noite a todos os amigos e amigas aqui presentes. Porangaretana gustare muriara. Que este encontro seja tão bom para vocês como vai ser para mim. Depois perguntei, Chipat chansoat terubixo marcan? Perguntei assim, está tudo bem com vocês? Se estiver tudo bem, digam Chipat. Chipat. Chipat quer dizer tudo bem, tá bom, tá legal, tá jóia, maravilhoso, sensacional, fantástico, porreta. Beleza, mano. Tá ligado? É uma expressão muito usada no nosso dia a dia, porque também é a nossa forma de cumprimentar as pessoas no nosso cotidiano, né? Uma coisa é esse cumprimento formal que eu faço, outra coisa é o dia a dia. Mas também no nosso povo tem uma diferença que é importante dizer para vocês. A gente não tem o hábito de cumprimentar as pessoas através do toque físico, como acontece na cidade, que a gente chega, as pessoas vêm cumprimentar a gente, né? Dar a mão. Tem lugar que gosta de dar um beijo, tem lugar que gosta de dar 2 beijos, tem lugar até que gosta de dar 3 beijos, né? E tem lugar que gosta de abraçar, agarrar, cheirar o sovaco. Bom, tem um pouco de tudo. Mas no povo munduruku, a gente não tem o costume de cumprimentar as pessoas através do toque físico. Desde criança também a gente aprende que quando a gente quer cumprimentar alguém, e cumprimentar de verdade, a gente tem que chegar próximo da pessoa. Olha nos olhos da pessoa, e olhando bem nos olhos da pessoa, a gente faz essa pergunta. Chipat, tudo bem? Aí a pessoa cumprimentada, ela tem a obrigação de falar a verdade. Ela tem a obrigação de falar a verdade. Na verdade, não, mas ela tem, assim, ritualmente, ela tem a obrigação de dizer a verdade. Porque dizem os nossos avós que os nossos olhos são a única parte do nosso corpo que não mente. Quando você olha nos olhos de alguém e pergunta se está tudo bem, é porque você quer saber. E se você quer saber, você tem que ter tempo para ouvir o outro. Você tem que ter tempo para escutar. Portanto, saber se alguém está bem é um ato de generosidade, porque você está se colocando à disposição do outro. O outro sabe que você vai ouvi-lo e ele também, em troca, vai te ouvir. Talvez por isso, no meu povo, ainda aconteça um hábito antigo de a gente sentar e conversar. A gente senta e conversa, a gente senta e proseia. E a gente senta e proseia porque é um hábito, faz parte da cultura
nossa fazer isso. E, é claro, também é uma comunidade pequena, todo mundo se conhece, né? Desde criança a gente, enfim, cresce junto, portanto, não tem muito mistério ali na vida de ninguém, né? A gente sabe bem a vida uns dos outros. Mas isso também acontece porque lá, e é isso que eu queria acentuar aqui nessa minha primeira fala, porque, como vocês sabem, tem uma lista de coisas aqui para eu contar para vocês, que esses meninos arrumaram. Mas isso acontece também porque o nosso jeito, o jeito indígena de olhar para o tempo, é muito diferente do jeito ocidental de olhar para o tempo. E eu vou fazer aqui uma rápida explicação sobre isso, para que vocês entendam também por que as pessoas até hoje não compreendem os povos indígenas. Porque até hoje a gente continua sendo meio esquisitos no meio dessa sociedade. Porque até hoje as pessoas ainda não conseguiram enxergar a importância das populações indígenas no contexto da continuidade da espécie humana. Isso tem a ver, pessoal, com a nossa compreensão de tempo. O tempo ocidental, vocês sabem, ele é um tempo linear. É um tempo que anda para frente, o tempo todo. Não é? E nós aprendemos a falar esse tempo sob essa perspectiva do passado, do presente e do futuro, não é verdade? Nós aprendemos, a história nos fala que existe esse tempo linear. Então, imagine que esse tempo linear é o tempo do relógio. O relógio marca o tempo sempre para frente. E esse tempo do relógio é o tempo da produção, é o tempo da riqueza, é o tempo do investimento, é o tempo da poupança, é o tempo de correr atrás do tempo. Porque aqui se diz que tempo é? É o quê? Não, tempo é tempo. Mas aqui a gente aprende que tempo é dinheiro. E por isso nós estamos correndo o tempo todo atrás do tempo, para quem sabe um dia sobrar tempo para a gente viver o tempo que a gente nunca vai ter. E, em cima disso, a gente constrói toda uma ideia de sociedade, toda uma ideia de educação, toda uma ideia de empreendedorismo, e vamos acreditando que esse é o melhor tempo para a gente viver. O tempo do relógio é o tempo do futuro, de um tempo que nós não temos. Porque nessa sociedade, a gente olha para o passado e não dá nenhuma importância. A gente olha para o presente e simplesmente esquece. Mas nós damos toda a importância a um tempo que nós não temos. E a esse tempo nós chamamos futuro. Não à toa, aqui nessa sociedade, a pergunta que a gente mais faz para as nossas crianças, e a pergunta que nós mesmos ouvimos tantas vezes quando éramos crianças, a pergunta mais importante, vocês sabem qual que é, né? Qual que é? O que você quer ser, ou o que você vai ser quando crescer. Não sei se vocês pararam alguma vez na vida para pensar o que significa essa pergunta. Ela significa dizer para as nossas crianças que elas não são nada. Elas são um projeto. Elas são um investimento. Elas são o futuro. E nós repetimos isso tantas vezes para elas, que elas acabam acreditando que, de fato, ser alguém na vida é conseguir sucesso. Ter uma vida feliz, uma vida tranquila, é poder ter riqueza. E nós as educamos para o tempo todo lutarem por um lugar ao sol. A gente fala assim, né? E se tudo correr bem, quando elas chegarem aos 99 anos, aposentadas, ricas, cheias de toda a riqueza do mundo, elas vão poder ter tempo, finalmente, de fazer tudo aquilo que elas não fizeram antes. Vão poder
fazer aquela viagem dos sonhos, vão poder ler aquele montão de livro que compraram e nunca tiraram do plástico, não é? Vão poder educar, conviver com os filhos. Aí, essa pessoa que chegou lá, nessa longa caminhada, olha para trás e descobre que ela não tem mais esse tempo, porque ela teve o tempo todo investindo no seu próprio sucesso. E não viu esse tempo passar, porque foi dito a ela que ela precisava ser alguém na vida. A sociedade ocidental, ela nos educa para sermos sozinhos, para sermos solitários. E pior que isso, nos educa para sermos egoístas. Nos educa para sermos competidores. Portanto, todo mundo é potencialmente meu adversário, meu inimigo. Porque nos ensinam que no pódio da vida só cabe um. E você tem que fazer tudo o que puder fazer para ser aquele que vai estar no primeiro lugar. E mesmo que você não consiga por mérito, você pode conseguir de outras maneiras. E a sociedade permite que a gente consiga o sucesso de outras tantas maneiras que não seja da melhor maneira possível, né? Da maneira, digamos, mais honesta possível. E a gente é educado com essa visão, né? Com esse olhar linear de que nós seremos felizes um dia se tudo der certo, se tudo correr bem, nós seremos felizes um dia. Porque a felicidade nunca está aqui, a felicidade está sempre lá, e a gente está numa corrida eterna para chegarmos a isso. Não satisfeitos, a gente, sabendo que não pode ser feliz nessa vida, a gente cria um outro mundo depois dessa. Se tudo der certo, a gente parte dessa para uma melhor, né? E a gente vai criando um mundo assim, fora da realidade, para a gente satisfazer as nossas angústias de existir e, às vezes, de não fazer sucesso, porque, de repente, não é exatamente isso que Deus quer da gente. E a gente joga a culpa para o outro lado da vida, né? Esperando que esse mundo perfeito, esse paraíso, esse céu, eles estejam lá nos aguardando, se a gente for gente boa. Esse é o mundo ocidental, esse é o tempo ocidental, o tempo que todos nós estamos jogados nele o tempo inteiro. Espero não esteja, que eu esteja aqui contando nenhuma lorota para vocês, né? Já o tempo indígena, então, pense o tempo ocidental, linear, quadrado, tá? O tempo indígena, ele não é o tempo do relógio. Aqui o relógio é só uma metáfora, vocês já sabem disso. A metáfora do tempo indígena é a natureza. E a natureza, ela não corre para frente. A natureza, ela corre para trás. Ela anda para trás. Não andar para trás no sentido de voltar, mas no sentido de se alimentar para se projetar para frente. Então, a natureza, ela é sistêmica. Ela é circular. Ela está num processo permanente de circularidade. Ela vem e vai, vem e vai, vem e vai, como se fosse uma onda no mar, né? Que está o tempo inteiro fazendo esse movimento. A natureza, portanto, é sistêmica. Ela é coletiva. Na natureza não existe a possibilidade de existir uma árvore sozinha. Porque uma árvore, ela depende de todos os outros elementos da própria natureza para ela poder crescer, para ela poder se fortalecer, se fortificar. E ela vai precisar da água, vai precisar da minhoca, vai precisar da terra, vai precisar do passarinho, vai precisar do macaco, vai precisar de todos os seres para que ela seja plena, para que ela se realize enquanto árvore, né? E, ao mesmo tempo, os outros seres da natureza vão aproveitando disso para também eles serem plenos naquela experiência de estar vivos naquele momento.
A natureza é, portanto, circular. Ela é sistêmica, ela está numa postura permanente de troca, né? Porque um ser alimenta o outro e todos juntos vão fazendo a harmonia do seu momento. Os povos indígenas, percebendo essa lógica da natureza, ao invés de se constituírem como seres do futuro, eles preferiram se constituir como seres do presente. Entre os indígenas, não existe a palavra futuro. Só existem dois tempos, o tempo passado e o tempo presente. O tempo passado é a memória. E o tempo presente é o tempo agora, o tempo hoje. O passado serve para não nos permitir esquecer quem nós somos, de onde viemos. E o tempo presente para a gente experimentar, olha aqui novamente essa ideia, né? De experimentar o que os nossos antepassados construíram para que a gente possa também ter uma vida plena. Então, o povo indígena, ele não é educado para o futuro. Ele é educado para o agora, para o presente. Daí que, entre os indígenas, a gente não escuta nenhum povo fazendo essa pergunta famosa para uma criança: o que você vai ser quando crescer? Porque a gente entende que a criança não vai ser nada, pelo simples fato dela já ser tudo o que precisa ser. E o que uma criança precisa ser? Criança. Plenamente criança. E cabe aos adultos oferecerem condições para que a criança seja plenamente criança. Mais uma metáfora para vocês entenderem, uma metáfora que eu, inclusive, coloquei neste livro aqui, chamado Estações. É um livro em que eu trago aqui os 4 tempos da natureza e os 4 tempos da nossa vida. Cada estação do ano, ela é completa em si, mas, ao mesmo tempo, ela é interdependente. Para poder o círculo do ano inteiro se fechar, cada estação é importante. Então, quando a gente pensa que a criança é uma estação, a gente pensa que essa estação é plena em si, é completa em si, e precisa ser dado condições para que ela seja completa, plena. A criança precisa ser criança, plenamente criança. Porque se tudo correr bem, daqui a pouquinho ela deixa de ser criança e passa a ser jovem. E o que a gente espera de um jovem? Que ele seja plenamente jovem. E esse jovem traz dentro de si a sua fase, a sua infância vivida. Ele não dispensa. Assim como o inverno que nós estamos vivendo aqui, ele não dispensou a estação anterior, mas também ele não está querendo se tornar a estação que vem pela frente. Ele precisa passar pelo seu processo, né, os seus 3 meses de estação, para poder viver toda a sua dimensão. A mesma coisa a gente espera de um jovem. Se tudo correr bem, esse jovem, daqui a pouquinho, passa essa estação, ele enfrenta a 3ª estação, que é ser adulto. E o que a gente espera de um adulto? Que seja plenamente adulto. Que ele não tenha inveja da juventude que ele não viveu, né, da estação anterior, porque ele já terá vivido a estação anterior completa. Ele não precisa ficar se focando nisso. Ele tem que seguir adiante. Ele faz esse caminho a seguir adiante. E se tudo correr bem, esse adulto vai se tornar avô, vai se tornar velho. E esse velho precisa ser plenamente velho. Cada um dessas estações tem a sua importância, cabendo, inclusive, ao adulto, veja só que interessante, cabe ao adulto educar o corpo da criança. É o adulto que, tendo experimentado essas estações anteriores, sabe o que a criança precisa. E ela sabe o que dizer para a criança.
como orientar a criança, como oferecer para a criança os desafios que ela precisa passar para poder seguir para a estação seguinte. Então, cabe aos adultos educar o corpo da criança, porque cabe aos avós educar a alma da criança. E como é que o avô faz isso? O avô conta história. O que é a história? A história é o retorno, é a volta para o começo. É quando o círculo se completa. O papel do avô é fazer a junção do princípio com o fim. A função do avô é trazer a memória. Mas não para que a criança queira ser o avô, porque obviamente que é isso que a criança quer, né? Mas principalmente para que a criança viva, saiba quem ela é aqui e agora, no momento que ela está vivendo. Isso só é possível quando existe um fio que a gente amarra o passado com o presente. Eu encerro dizendo para vocês que eu tive um avô que foi o grande responsável por esse meu entendimento. Isso passava por uma informação que ele nos dava o tempo inteiro. Quando queria nos ensinar essas coisas, ele chegava e dizia: meus netos, se o momento atual, se o agora não fosse bom, não se chamaria presente. E ele usava essa palavra nesses dois significados: o presente tempo e o presente dádiva. O presente tempo é esse momento que nós temos, que é muito rápido, de fato, mas que também é uma dádiva que a gente recebe todo dia. E quando a gente recebe uma dádiva, a gente aprende isso também desde criança, a gente tem que ter duas atitudes. A primeira atitude, a de gratidão. A gente tem que agradecer pela dádiva recebida. E como é que a gente agradece? A gente canta, a gente dança, a gente pinta o corpo, a gente reza. Aí o povo da cidade olha para a gente e diz assim: essa gente não é preguiçosa, não faz nada, fica o tempo inteiro cantando, dançando, sem ter o que fazer, ao invés de produzir riqueza, ao invés de acumular, ao invés de ter terra e plantar, e plantar, e plantar, para produzir para todo mundo. E a gente está lá, agradecendo por ter recebido uma dádiva. Entender que esse dia, o dia de hoje, ele só vai acontecer uma única vez na vida da gente. E o segundo ensinamento é justamente que o dia, esse presente, essa dádiva que a gente recebeu, tem que ser usada imediatamente. Porque a gente recebeu um presente. A gente não recebeu o futuro, a gente recebeu o presente. Então, viver esse tempo, viver esse momento, é fundamental para a gente poder ser justo com o universo que nos oferece essa dádiva. O universo aqui pode ter outros nomes, e tem outros nomes em tantos lugares diferentes, mas que a gente sintetiza na palavra Deus, né? E que a gente chama dessa maneira. Também entre os povos indígenas tem essa ideia e essa dimensão. Só que essa concepção de tempo, de ser escravo do tempo, de produzir riqueza para a gente ficar competindo com os outros, isso não cabe na dimensão do tempo-natureza. Porque o tempo-natureza nos lembra que nós somos sistêmicos, nós fazemos partes da natureza. Nós não somos donos da terra. A terra que é dona da gente. Afinal de contas, ela que vai nos comer mesmo, no final das contas. Não é? Mas a gente faz uma troca. A gente faz um acordo. Né? A gente faz uma parceria com a natureza. E é por isso, gente, repito, que muitas vezes as pessoas não entendem a teimosia dos povos indígenas de se manterem como são.
de manterem a sua cultura, o seu jeito de ser, o seu jeito de acreditar. As pessoas acostumadas com a ideia de produção e de riqueza, de geração de riqueza, acabam perdendo a dimensão que o outro tem, né, como o outro constrói o seu modo de estar no mundo. Bom, mas isso a gente vai continuar conversando aqui, porque daqui a pouquinho os meninos já começam a brigar comigo. Mas, para concluir a minha apresentação, esse é o combinado, eu queria só ler para vocês um pequeno texto de um dos meus livros aqui. Vocês sabem que eu tenho muitos livros, né, conforme aqui o nosso amigo já falou. São mais de 60 livros publicados para criança, para jovens, para educadores, livros acadêmicos, enquanto eu acho aqui, vou falando, livros acadêmicos. Tudo isso faz parte dessa minha trajetória, que me foi perguntada, como é que eu me apresento. Na verdade, eu sou um brasileiro, quer dizer, vale a pena dizer isso para vocês, eu sou um brasileiro nascido Munduruku. Eu sou um brasileiro que nasceu dentro de um povo originário. Eu sou um brasileiro que a gente se constitui como brasileiro, com uma luta política, uma luta histórica, mas a gente está dentro de um povo ancestral, de um povo considerado, né, originário, como é chamado hoje, como é dito hoje. E como é que a gente se torna gente? É isso que diz o texto. Diz assim: a gente somos. Gente verdadeira é como o meu povo e muitos outros se define. Fique claro que não se trata de um conceito para pessoas, mas para um coletivo, um povo. Não existe uma gente brasileira, mas sim um povo. O indivíduo é formado por elementos de sua cultura e, à medida que passa por rituais, vai ganhando sua alma, a condição de se chamar gente verdadeira. Quando o indivíduo se percebe parte e estabelece um pertencimento a um grupo, tem uma visão de mundo peculiar. E essa visão o coloca no coração de seu povo. A expressão "a gente somos" tem um sentido bem profundo. Poderia ser taxada como uma falta de concordância gramatical. Mas aqui não se trata disso. Trata-se de uma compreensão cósmica, ainda que não seja comum nossa gente ancestral definir dessa maneira. O fato é que, consciente ou inconsciente, as gentes indígenas sabem que fazem parte de um universo que os tornam irmãos de todos os viventes. Essa compreensão é a mola mestra que compõe a filosofia e a teologia indígenas. É ela que questiona o mundo materialista ocidental, o qual confunde ser e ter, possuir e pertencer, cuidar e destruir. Enquanto as pessoas continuarem pensando como seres individuais, o mundo estará em perigo, pois pensar dessa maneira é considerar-se superior a todas as coisas e procurar controlar, dominar, comprar, consumir e destruir. Quando é que você poderá dizer: a gente somos? Muito obrigado. O Letícia já está pago, né? Já. Gente, agradecer demais a fala do Daniel. E só dando uma continuidade, assim, faço o convite da gente parar para refletir sobre a juventude hoje, ou melhor dizendo, sobre as juventudes. Então, a gente constrói, dentro do pensamento ocidental, uma sociedade onde a disputa, como o Daniel bem colocou, ela está presente. E isso desde coisas corriqueiras, né? O melhor da sala, o dimensionamento das pessoas a partir de uma nota, ou um jogo de xadrez, onde a gente tem um inimigo, eu sou branco, o outro é preto, eu tenho que aniquilar aquele outro, no momento que eu aniquilo aquele outro é que eu passo a ser o vencedor. Então, a dinâmica da disputa, a conexão com o eu e a vamos dizer assim, a afirmação do eu a partir da negação do outro, é uma coisa que a nossa sociedade, né, colonizada, ela vem construindo cotidianamente. Isso, obviamente, que é uma violência se a gente pensa numa dimensão do coletivo.
Dentro do SENAC, a gente trabalha com uma metodologia de projetos. Qual que é a ideia ali, né? Vou dizer a ideia, depois os professores podem dizer aí como que acaba funcionando na prática, né? Mas a ideia é a seguinte: a gente tem um projeto a partir de um tema gerador, e dentro dessa lógica, a gente desenvolve algo a partir do coletivo. Porque uma das marcas que o SENAC tem é o trabalho, que a gente chama de marcas formativas, né? Então, pensando na pessoa que se forma no SENAC, o que a gente gostaria que ela tivesse? Que ela desenvolvesse, entre outras coisas, o trabalho colaborativo, que dentro de uma sociedade como a nossa é difícil de se desenvolver. Então, a gente, quando está mediando em sala de aula, a gente sabe da complexidade disso, do trabalho colaborativo. Tudo bem até aqui? Aí o que acontece? A gente fala, olha, a ideia é o meio e não o fim. A ideia é o que a gente constrói no coletivo e não uma entrega. Por mais que a gente diga isso, muitas vezes a galera está pensando no resultado. E aí essa dimensão de pensar no futuro e não no presente, né? Diante dessa complexidade, né, e do convite que você fez, né, justamente da gente pensar na continuidade e não linear, né, mas pensar numa dimensão do coletivo, de que forma que a gente pode chegar, porque acaba sendo uma dificuldade nossa, de que forma que a gente pode chegar nesse jovem ou nessas juventudes da cidade, propondo uma relação de uma emancipação, considerando 3 elementos: as juventudes em si, a territorialidade, certo? Então, juventudes, territorialidade e ancestralidades. Como que a gente consegue desenvolver isso daí, para além daquilo que você já colocou muito bem até agora? Muito bem. A gente tem que pensar, agora eu vou responder aqui sentadinho, do meu trono. A gente tem que pensar que a gente criou uma sociedade que sufoca as pessoas, sufoca a liberdade das pessoas, sufoca a realização das pessoas, porque a gente tirou delas a marca da identidade, a marca do pertencimento. A gente não ensina mais a nossa juventude, as nossas crianças e, consequentemente, a juventude que vem, né, do ser criança, com essa ideia de pertencer a um território. E isso acaba desobrigando a juventude a, de fato, se comprometer com o lugar onde vive. E com isso, ela meio que não tem aonde se agarrar. Porque qual é a ideia de territorialidade? É ter um lugar onde eu possa dizer que aqui está a minha memória, aqui está o meu lugar. E quando eu tenho essa memória, eu fico preso, mesmo que eu não esteja fisicamente naquele território, eu fico preso a ele. Na medida em que a gente educou as nossas crianças para serem alguém na vida, a gente arrancou delas a possibilidade delas pertencerem ao território onde elas estão. E isso tem muito a ver também com o tipo de pedagogia que a gente vai adotando ao longo do tempo, que as escolas vão adotando, e o tipo de sociedade que foi sendo gerada em função disso. Nós vivemos numa sociedade que pensa o tempo todo em economia, que pensa o tempo todo em estatística, que pensa o tempo inteiro na cotação da Bolsa de Valores. Nós somos levados a pensar, ainda quem não tenha investimentos, né, acaba sendo conduzidos a isso, e a discussão é o tempo inteiro o preço das coisas, quando a gente quer atingir o povo, né, o preço do supermercado, o preço da farmácia, o preço da feira, né, é aquilo que é a marca dessa sociedade, é o negócio, é o recurso, é o tanto de dinheiro que a gente vai investir aqui e ali. Lembrando que, eu falei a primeira coisa, né, quando a gente olha para as crianças, e, infelizmente, nós até que temos consciência disso, tantas vezes olhamos para as nossas crianças e pensamos que elas são o nosso investimento, que nós investimos na educação da criança, né? E passamos, por conta disso, a cobrar dela, porque a sociedade diz
que quando a gente investe, esse investimento tem que render futuramente. Então, a gente acaba sendo educado a pensar e a agir de acordo com uma visão economicista que nos prende a uma ideia de que a gente tem que sair desse lugar, sair do nosso território, né, e conquistar os outros territórios. De fato, a gente já não pertence mais a um lugar, mas quer dominar o lugar do outro. Isso vai gerando um empobrecimento na nossa juventude, porque, de fato, elas não têm um porquê se manterem, um porquê investir no lugar onde elas estão. Então, do meu ponto de vista, o grande problema nosso, um dos grandes problemas nossos, a gente tem muitos, claro, mas um dos grandes problemas brasileiros é que a gente nunca criou uma pedagogia que seja, de fato, baseado numa ideia híbrida, né, que possa casar essas visões diferentes de epistemologias, assim chamadas, essas cosmovisões, né, que nos permitam criar uma pedagogia que seja nossa, uma pedagogia que eu costumo chamar de pedagogia do pertencimento. Uma pedagogia que vai criar no nosso jovem um empoderamento de participação, de mudança, de participação política, portanto, de mudança estrutural, de mudança social, naquele território onde ele está. A gente acaba deixando para o outro, os políticos que resolvam. E isso tira a gente da responsabilidade de transformar, de mudar. Então, dentro dessa perspectiva, eu acho que a gente está precisando ouvir os velhos. Esses velhos que não são simplesmente os nossos avós hoje, mas os velhos, aqueles que dão, digamos, uma origem a esse povo chamado Brasil, a esse lugar chamado Brasil, a esse território. Os velhos indígenas, os velhos africanos que foram trazidos para cá à força, porque nós temos ouvido sempre os velhos europeus. E esses velhos europeus é que têm dado as cartas para a gente. E nós precisamos trazer para esse nosso palco, para esse nosso cenário, as vozes das tradições que vão ajudar a gente a fazer esse abraço, né? Abraço tão necessário, tão importante, dessas várias visões de existência. Eu estava falando para os meninos aqui, lá nos bastidores, né, que as pessoas dizem sempre em construir pontes, falam em construir pontes. Eu sou averso à ideia de construir pontes, porque ponte a gente derruba. Porque ponte vem o temporal e acaba com ela, não é? Porque ponte vem o cabeçudo e testa ela até ela cair. Mas a gente precisa aproximar os mundos, aproximar as diferentes visões, para que essas visões de fato se abracem e tirem uma da outra o que há de melhor e possam construir uma pedagogia de pertencer. E esse pertencer que eu falo aqui não é o pertencer com C, que é o certo, né? Mas o pertencer com S. Pertencer. Sabe? A gente está nesse lugar, ser desse lugar e lutar por esse lugar. Obrigada, Daniel. Eu queria te perguntar agora um pouco sobre a sua trajetória pessoal. Então, ali em cima você contou para a gente que você vive em Lorena há 26 anos, mais ou menos, né? 37 anos. Muitos anos aqui no interior de São Paulo. E que você nasceu no Pará, né? E aí, trazendo essa trajetória com o nosso grande desafio, que é viver também o mundo do trabalho, você como um brasileiro nascido em Munduruku, quero te perguntar, você dizia que você veio para São Paulo porque lá no Pará você tinha feito uma graduação em filosofia e precisou validar o seu diploma em Lorena, que fazia isso.
como que foram os seus caminhos nesse mundo do trabalho, né? Hoje você é autor de diversos livros, mas eu imagino é vereador também, já vivenciou muitas coisas nesse caminho, né? Se você puder contar um pouco para a gente isso. E, ao mesmo tempo, ao longo dessa sua trajetória, como que a sua relação com a sua ancestralidade se deu? Tem momento que você se sente mais próximo, tem momento que você se sente mais distante, como é isso? E qual que é essa relação da ancestralidade com o próprio mundo do trabalho? Acho que você conecta isso bem, mas como que foi ao longo do tempo? Legal. Antes de responder a essa questão, eu fiquei pensando nesses vários adjetivos, né, que eu carrego. Professor, graduado em filosofia, história, psicologia, isso tudo, né, são capas. As pessoas dizem, que legal. Aí, de repente, fala, vereador. Aí todo mundo, puta. Acabou. Faz parte. Mas, então, eu sou nascido no Pará, no estado do Pará. Eu nasci e vivi dentro de uma comunidade indígena até meus 9 anos de idade. Eu nasci em 1964, ano do golpe militar. E foi golpe, viu? E, naquela ocasião, o que os militares fizeram, uma das providências que eles tomaram, foi mandar as crianças indígenas estudar na cidade. Eles queriam porque queriam que a gente se tornasse gente. Porque a gente era considerado selvagem. Vocês sabem que o selvagem é o contrário do civilizado. Então, a gente precisava ser civilizado. Vocês já devem ter entendido alguma vez que a palavra civilizado significa aquele que está sob o domínio de um código civil. O Código Civil é o código que reúne todas as nossas leis e que diz assim, para você ser um bom cidadão, você tem que seguir essas leis todas. Nós, indígenas, não éramos considerados civilizados, porque nós não respondíamos à mesma lógica das leis ocidental. Para nos tornarmos brasileiros, nós precisávamos ser civilizados. Ou seja, precisávamos aprender o Código Civil, a viver as leis, né? E, a partir disso, a gente receberia o carimbo de ser brasileiro. E isso veio com a gente até 1988. Vocês sabem, pessoal, que nós só somos considerados brasileiros há 37 anos, 38, né? 37 anos, somos considerados brasileiros há apenas 37 anos. Até 1988, nós, indígenas, éramos considerados menores de idade. Por isso que sempre teve um órgão tutor, que lá, antes de 1967, era o SPI, Serviço de Proteção ao Índio. Os mais antigos, jovens, há mais tempo aqui, vão lembrar do Marechal Rondon, que foi um militar que criou o SPI, que era o Serviço de Proteção aos Índios, assim chamado. Em 67, os militares, em nome da pátria, resolveram acabar o SPI e criaram a FUNAI, que vocês conhecem hoje, é a Fundação Nacional do Índio, porque eles diziam que o SPI era corrupto. E criaram uma instituição absolutamente isenta, que se chamava FUNAI. E a FUNAI tinha um propósito. O SPI nasceu com um propósito, que era dar proteção, por isso chamava Serviço de Proteção aos Índios, dar proteção para que os índios, eu estou usando o termo como é usado na época, tá bom? Hoje em dia, a palavra índio, vocês sabem, não se usa mais, mas o SPI ele tinha essa função, né? Oferecer aos índios proteção para que um dia, se tudo corresse bem, eles assumiriam de vez a sua brasilidade sem precisar passar por por coisas mais violentas. Esse era o sonho do Marechal Rondon, que era descendente do povo Bororo, do Mato Grosso, ele mesmo, e fez um trabalho de excelência até onde
foi possível. A FUNAI assumiu com outro propósito, era acelerar o processo de integração do indígena à sociedade brasileira. E como é que eles faziam isso? Eles mandavam as crianças indígenas irem para as cidades, estudarem para aprender a cultura brasileira. Na sua formação, eles aprenderiam toda essa cultura, todo o código, e, quando crescessem, seriam já brasileiros, seriam já civilizados. Porque ser civilizado era aprender o código. E o código a gente aprende na escola, né? Vocês sabem disso. A gente aprende um pouco em casa, mas a maioria do código a gente aprende na escola. E eu fui uma dessas crianças que foi mandado para a cidade grande, cidade de Belém do Pará, né? Eu que nasci no meio da floresta, fui mandado para a cidade grande. E toda a minha experiência de escola foi uma experiência muito cruel, porque eu não tinha amigos munduruku na mesma escola. Porque uma das coisas que os militares faziam, a crueldade deles, eles são bons nisso, era justamente colocar as crianças de um povo distante do seu povo. E não colocavam seus colegas na mesma escola. Então, a gente era obrigado a falar o português, que a gente não tinha com quem falar a nossa língua. Então, a gente era obrigado a aprender o português. Então, era uma forma de nos obrigar mesmo a isso. Enfim, foi momentos bem difíceis. Eu tive os meus momentos de muita tristeza, de muito bullying, né? Sofri muito bullying nessa época, naquela ocasião a gente chamava só de sacanagem, né? Hoje a gente chama de bullying. E isso tudo fez com que também eu criasse uma certa resistência à ideia de ser munduruku. Chegou um momento na minha trajetória que eu não aceitava ser índio, como era dito à época. E foi graças a esse avô, que eu já relatei para vocês, que nas férias escolares a gente ia para a aldeia, né? Esse avô chegava pacientemente, ele ia ensinando a gente a conviver melhor com essas dificuldades todas. Mas o fato é que a escola me encantou. Aliás, na verdade, foi uma professora que me encantou, né? E eu queria agradar essa professora, era professora de português, e por conta disso eu estudava português desesperadamente para poder falar bonito. Porque a professora Fátima, que tinha os dentões para frente, assim, eu lembro muito bem da professora Fátima. Mas eu queria agradar a professora Fátima, então eu aprendia e comecei a ler por conta da professora Fátima, para agradar. Queria que ela namorasse comigo um dia. E isso foi, né, fazendo com que... E, por outro lado, como eu era fortinho, né, eu comecei também a me destacar nos esportes. Corria bastante, porque eu corria na floresta bastante mesmo. Subia na árvore, nadava bem. Então, isso acabava me dando algum destaque no esporte, e eu conseguia também me livrar um pouco das raivas dos meus colegas, que se pareciam todos comigo. A maioria parecia bem comigo, porque Belém, naquela época, já 50 anos atrás, já era uma cidade bem indígena, ainda hoje mas naquela época mais ainda. Se pareciam muito comigo, mas que tinham sido educados dentro desse contexto, né, de não pertencerem a um povo. Enfim, e a partir disso eu comecei a gostar de estudar, estudei, terminei meu ensino fundamental, hoje é o 9º ano, né? Com uma profissão, eu me tornei um gráfico offset, né? E depois estava tudo certo para eu sair da escola e não estudar mais. Eu ia exercer a minha profissão, viver na cidade e ser feliz para sempre. Só que eu estava querendo estudar. E eu estudava numa escola religiosa, escola salesiana, sabe? E aí eu fui lá com os padres e disse: padre, eu quero ser padre. Aí o padre acreditou.
E, por conta disso, eu comecei a fazer o ensino médio. E o ensino médio, né, estava tudo certo para eu desistir, mas aí eu fui para Manaus por conta disso. E lá em Manaus era uma outra realidade, um outro lugar, mas eu comecei a conviver com outros parentes indígenas, de outros povos, e Munduruku também. E isso foi despertando em mim uma vontade muito grande de continuar a estudar. Aí, quando eu terminei o meu ensino médio, eu comecei a faculdade de filosofia, que é um caminho para ser padre, né? Então, e quando eu terminei o meu terceiro ano de filosofia, que já estava formado, aí eu falei para os padres que eu não queria mais ser padre. Aí os padres olharam para mim, então tá bom, pode ir embora. Me deram um diploma falso, um diploma fake. Foi a vingança dos padres, né? Porque com aquele diploma na mão eu não podia exercer aquilo que eu queria tanto exercer, que era ser professor. O que eu queria mesmo era ser professor, porque eu sempre gostei da palavra professor. Eu não gostava, não sei se gostava de dar aula, mas eu gostava de ser professor. Porque professor, a palavra era assim, cheia de sentido, cheia de... Parecia, eu que vinha de uma formação religiosa, portanto, né, parecia assim ser profissão de fé. Professar a minha fé nas crianças, nos jovens. E aí eu comecei a querer ser professor. E dei aula, ainda que com um diploma meio fajuto naquela ocasião. Eu comecei a dar aula, e comecei a gostar da coisa, e comecei a usar o principal instrumento que um professor tem, que é a palavra, mas que em mim estava um pouco potencializada, porque eu vinha de uma tradição oral, e que o poder da fala sempre esteve comigo. E eu comecei a usar isso como parte da minha função, né, de ser professor. Mas a escola um dia descobriu que meu diploma não servia para nada. E aí eu fui mandado embora da escola. E eu tinha que reconhecer esse diploma, se eu quisesse continuar. E no Norte não tinha nenhum lugar que eu podia fazer isso. Eu estou falando de 1900 e bolinha, viu? 1987 foi quando eu saí do Norte e vim para São Paulo, porque somente em Lorena, com os salesianos de Lorena, é que eu podia fazer o reconhecimento desse diploma. Aí eu peguei, coloquei minha mochilinha nas costas e vim embora, sozinho. Cheguei num tempo frio, e naquela época fazia frio mesmo, muito frio, né? Enfim, aí comecei a construir toda a minha história a partir disso. E depois que me organizei em Lorena, né, ainda na dependência dos padres, eles nutriam uma esperança que eu fosse me converter novamente, mas deu ruim para eles. E eu acabei, né, me casando, encontrei a minha companheira lá em Lorena, bom, casei e depois mudei para São Paulo, fiquei 5 anos em São Paulo, sendo professor, e foi lá também que eu comecei um mestrado em antropologia, um mestrado que eu acabei não concluindo. E depois de alguns anos voltei novamente para a USP para fazer um mestrado em educação, e terminado esse mestrado em educação, eu já engatei no doutorado direto, e por isso sou doutor. Grande coisa. Serve para nada, mas tudo bem. Mas serve para... Na verdade, eu fui descobrindo que essas capas que a gente vai colocando sobre o corpo da gente, né, dando essa dimensão, vai criando caminhos em que a gente vai podendo percorrer em outros lugares que até então estava fechado para a gente. Então, eu acabei acreditando cada vez mais que a formação era importante, porque assim eu aprenderia toda a lógica da formação ocidental, e isso, em algum momento, serviria para alguma coisa, né? Como tem servido bastante, né, o fato de ser doutor, de ser pós-doutor, hoje, tendo, portanto, subido todos os degraus da formação, isso, obviamente, me abre muitas possibilidades de conversar. A propósito, e aproveitando o gancho dessa minha fala,
A minha tese de doutoramento se transformou num livro, que já saiu há alguns anos atrás, que chama O Caráter Educativo do Movimento Indígena Brasileiro, que eu fiz um recorte de pesquisa entre 1970, quando surgiu o movimento indígena, até 1990, quando foi o auge, com a aprovação da Constituição ali. Não é? E essa minha passagem pela universidade me permitiu justamente me descobrir também o talento para a escrita. Né? O talento para a escrita. Eu fui me tornando escritor na medida em que eu fui aprendendo a lidar com a palavra escrita. Eu sabia muito bem lidar com a palavra falada, mas não sabia lidar com a palavra escrita. E, ao querer oferecer para os meus alunos um olhar dos povos indígenas, para os povos indígenas, eu comecei a produzir meu material, porque eu dava aula para adolescente, imaginem filosofia, né? Para adolescente, final dos anos 80, né? E na escola pública. Aquilo lá era terrível. Mas, graças aos alunos, eu fui aprendendo a usar as histórias indígenas como parte do ensinamento sobre filosofia. E eles me ajudaram a amadurecer a minha escrita. E, em contrapartida, eu oferecia para eles um pouco desse meu amadurecimento. A propósito, também aí tem um livro que se chama Contos Indígenas de Ensinamento, que relata um pouco essa minha experiência de ser professor para essa galera jovem, sabe? E tem muito a ver com o tempo, chama Tempo de História, que chama o livro. Tempo de História, que tem a ver com esse ensinamento sobre o tempo, né? As várias dimensões do tempo na vida da gente. Falei muito, não disse nada. Não foi? Falou muito, disse um monte de coisa. E agora a gente vai abrir, porque quando a gente vai preparar roteiro, mas quando a gente abre para a plateia, a gente vê como que as coisas estão chegando para lá, né? Como não temos tanto tempo, a gente vai juntar algumas perguntas e aí você faz a sua resposta. Isso, não. Aí fala o tempo necessário para as perguntas que vão surgir. Alguém gostaria de perguntar? Daniel, muito obrigada pela partilha do teu conhecimento, muito bom te ouvir. Eu sou Marili, sou professora no Senac São Miguel Paulista, em São Paulo. E aí eu tenho pensado e questionado muito, né, sobre o assunto da vez, né, que é a mudança climática, que já não acontece de hoje, né, é um sistema instalado há muito tempo. E reconhecendo, né, que essa crise ela é consequência desse projeto colonial, né, que vai separar a natureza, né, da sua humanidade, que vai colocar a natureza como uma fonte de consumo apenas, né, e que coloca esse modelo de progresso e de desenvolvimento como sendo o ideal a ser alcançado, que você disse, né? Então, como que a gente pode trabalhar na educação técnica, né, que é o lugar do Senac, para a gente não apenas conscientizar sobre essa urgência em relação à mudança climática, né, mas para que a gente possa alavancar e também trabalhar com esse espaço de reativação de saberes, para além de uma simples conscientização, né? Então, onde que a gente acho que dialoga muito, né, com o que o nosso colega trouxe, né, dessa juventude retomar seus vínculos territoriais, né, trazendo aí essa possibilidade de um futuro, né, que seja, mesmo que você trouxe que a ideia do futuro dissolve, né, mas como que a gente pensa aí uma possibilidade de a gente ter essa vida mais justa, né, e possível, quando a gente está olhando para o cenário que está posto atualmente, qual que é o papel, né, da educação técnica, da educação profissional nisso tudo, né, como que a gente desenvolve também essas habilidades para além, né,
da questão somente de conscientização. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos. Eu sou a Rafaela. Eu sou professora no Senac de Sorocaba. E, primeiro, um presente poder te ouvir, né? Você aqui com a gente. E eu gostaria de saber um pouco sobre a questão, vai um pouco ali com o que a colega falou, mas da sustentabilidade, né? Está em alta, a gente ouve tanto, sociedades sustentáveis. E eu queria saber um pouco do seu ponto de vista, de pensar, porque a gente cria uma cisão, né, do ser humano e a natureza, como se fossem coisas distintas e separadas, como se nós não fôssemos a natureza e a natureza não fôssemos nós. E eu queria entender um pouco como você pensa que a gente pode trazer esse tema que é tão caro para a gente, que é a sustentabilidade. E o que é essa sustentabilidade? Porque, às vezes, a gente fica tão preso pensando, né, reciclagem, ou reutilizar, que essas coisas são pontos importantes, mas é isso que a gente espera, é isso que é o caminho. Então, eu gostaria de a gente poder pensar caminhos que realmente sejam viáveis e que a gente possa se reconectar, realmente conseguindo trazer essa ancestralidade, né, de volta e a gente poder se reconectar de alguma forma. Então, acho que seria isso. Essa é a resposta de 1 milhão. Um minutinho, que tem mais duas aqui. Tá. Boa noite, Daniel. Eu sou a Maria, docente dessa casa, e sou docente da turma de aprendizagem, que vai de 14 anos a 24 anos. Nós estamos trabalhando tanto esse tema maravilhoso, ancestralidade, que a gente está assim vivendo esse momento, um momento assim bem marcante. Mas quando nós trabalhamos com os nossos alunos, eu vejo que eles não dão valores àquilo que do passado deles, aquilo que está próximo dele. O que ele está dando valor é algo que está muito longe dele, fora da realidade dele, que é lá na Europa, lá nos Estados Unidos, é o cara que ganha muito dinheiro, é o influencer que está ganhando muito dinheiro, então não precisa estudar, não precisa saber bem o português, porque aquele cara que fala tudo errado, ele ganha milhões por mês, e eu fico aqui estudando. Então, assim, é um trabalho árduo, é um trabalho que a gente tenta mostrar que há necessidade do conhecimento, sim, mas eu vejo que cada vez mais eles estão distantes, porque, para eles são imediatistas e quer um retorno rápido, pensando no dinheiro. E é um tema tão maravilhoso que a gente poderia ficar aqui uma semana falando desse tema, nesse fórum. O que você acha que a gente pode, como trabalhar esse tema, o futuro deles, e eles reconhecerem a ancestralidade? Juro, é a última. Eu jurei isso ontem também, não foi. Boa noite. Meu nome é Regina, sou do Senac Jabuticabal. Essa turma toda também, do Senac Jabuticabal. E eu queria perguntar como você se sente estando presente aqui e sendo o nosso presente. Você é a cereja do bolo? Olha só, pessoal. Posso responder já? Pode, eu vou ficar... Não tem resposta, na verdade, vocês sabem disso, né? Tudo Vou jogar alguns piolinhos na cabeça de vocês, tá bom? Eu sou bom nisso, gosto de jogar piolho, é por isso que eu tenho cabelo grande. Eu faço aqui uma criação de piolhos para sair espalhando por aí. Mas dizer o seguinte, nós estamos realmente numa questão de crise climática que é super importante a gente não deixar passar de debater e de refletir. No entanto, ninguém se sente culpado por ela. E quando a gente tira a culpa da gente, a gente joga para o outro. A gente fica o tempo inteiro achando que a culpa
é de alguém que não somos nós, não é? E não se sente responsável, portanto, pela solução, encontrar solução para isso. Mas a sociedade consumista que a gente vive, ela é tão consumista que ela é capaz de pegar as nossas propostas revolucionárias e transformar em produto, e transformar, inclusive, em palavras bonitas como a palavra sustentabilidade, né? E isso vai fazendo com que as pessoas se sintam menos culpadas, né, quando recolhe o lixo reciclado, né, mas efetivamente continuam fazendo outras coisas para gerar o tal do lixo reciclado, né? Vão continuar consumindo o que é saudável, mas gerando o lixo reciclável do mesmo jeito. Então, quando a gente se coloca na posição de sermos maiores que a natureza, a gente acaba considerando, criando respostas para justificar a nossa própria destruição, que é o que está acontecendo. Infelizmente, há uma história antiga, né, a história que gerou o mundo ocidental, inclusive a história da criação do mundo em 7 dias, em 6 dias, no 7º, o sagrado descansando, eu não sei o que faz um sagrado descansando, mas ele descansou, dizem. E, durante 6 dias, ele criou esse mundo, e no último dia disse assim: olha, isso é seu, tá bom? Pode fazer o que você quiser, eu vou descansar agora, se vire. Né? E isso foi gerando no ser humano, né, a ideia de que ele é superior à própria natureza, ao mundo que ele pertence. Lembrando sempre que, nessa mesma história, Deus, o Criador, teria feito toda a beleza do mundo e criou o homem, depois criou a mulher e os colocou como é que chama a pessoa que toma conta do condomínio? O síndico. Os colocou como síndico do jardim. E disse assim: ó, tudo aí é de vocês, dê nome e tal, mas você só não pode comer aquela fruta ali, viu? Aquela não pode. E aí foi justamente o que aconteceu, né? Estava tudo bem, estava tudo indo bem, até que aconteceu a mordida na maçã. Mas ninguém trai por uma maçã, não é possível. Se fosse uma manga. Enfim, aí aconteceu a tal da mordida na maçã, e isso fez com que o ser humano ficasse com vergonha de ser natureza. E foi isso que gerou a ira da divindade, que os expulsou do paraíso e colocou um anjo lá com uma espada flamejante, lá para não deixar ninguém entrar mais, né, enquanto estivesse vivo. Tinha que morrer antes, para voltar. Enfim, resumindo a história, um tanto assim, do meu jeito, mas para dizer para vocês que, na verdade, assim, o ser humano, ao sair da natureza, ele saiu como se ele fosse dono. E, sendo dono, ele foi dando nome, foi colocando, criando propriedades, foi destituindo a natureza do seu lugar e foi se colocando como o senhor absoluto da natureza e tirando dela, extraindo dela tudo o que ele pôde extrair para o seu bel prazer, para poder justificar a sua origem divina, como se a natureza não fosse de origem divina também. Mas ele é o senhor disso tudo e vai construindo um mundo do jeito que a gente conhece e, com isso, vai exaurindo a natureza de toda a sua força, não é? Até chegarmos ao que nós temos hoje, que é um momento muito, muito difícil na história, um momento muito difícil de reverter o que está aí. Eu, sem querer ser profeta do caos, eu diria que não tem solução, na verdade. O que nos alimenta, no entanto, enquanto humanos não tão consumistas assim,
é justamente o fato de que nós temos uma esperança, nós temos uma possibilidade de convencer a juventude, e aí eu, falando um pouco aí a terceira questão que foi colocada, né? Convencer a juventude de que nós somos, de fato, partes e não donos. Agora, para isso, a gente precisa fazer como a natureza faz, a gente precisa andar para trás, dar um passo para trás, para buscar justamente a ideia de pertencimento, para nos ajudar a olhar, a rever essa história, daí a importância da educação, não ser só uma educação técnica, ser uma educação humana. Né? O trabalho não pode ser considerado apenas uma educação técnica, porque nós somos humanos na realização da nossa função dentro da sociedade. Né? Nós não somos máquinas, efetivamente, ou não deveríamos ser, embora muitas vezes sejamos. Né? Jogar um pouco desse olhar de humanidade para a nossa juventude, para que eles se sintam parte, pertencentes ao lugar e possam se comprometer com esse lugar. Uma das possibilidades de fazer isso é justamente que nas nossas, e aí eu não sei se o SENAC faz isso ou não, mas uma das possibilidades é exatamente a gente poder trazer um pouco de filosofia para eles, trazer um pouco de pensamento crítico, né, para que eles possam se alimentar dessa humanidade que deve fazer parte da gente, do nosso cotidiano, para que eles se sintam, de fato, responsáveis pela mudança, né? Ou, pelo menos, pela manutenção desse mundo. Né? Senão, vamos voltar lá para um tempo antigo, que não dá mesmo para fazer isso, pelo menos que a gente não avance demais no risco de não termos o tal futuro para os filhos da gente, para os netos da gente. Porque já está atingindo a nós, e não esqueçam, lá atrás, quando nós éramos crianças, diziam para nós que nós, crianças, éramos o futuro do Brasil. Se perguntem, que futuro é esse que nós somos hoje? Não é? Qual a diferença que nós estamos, de fato, fazendo nesse futuro, que é hoje? Não é? Hoje é o futuro de ontem, nesse sentido. Não é? O que nós, de fato, estamos contribuindo nessa condição que nós temos hoje. É claro que eu estou falando aqui com educadores, pessoas que estão em instituições tão sérias, tão comprometidas, tão competentes com o mundo que a gente vive. Mas é importante lembrar que o nosso mundo juvenil, as nossas crianças, elas continuam sendo alimentadas por um discurso do tempo ocidental, do tempo da riqueza. Como eu disse, para elas não importa o jeito como eu vou ser feliz, o importante é ser feliz. Não é isso? Não importa como eu vou chegar lá, porque a sociedade fica alimentando isso dela, como a professora mesmo disse. Não é? Que adianta eu ler 20 livros e isso não me trazer benefício? Né? O que vai trazer benefício é eu fazer um vídeo macabro e que vai dar dinheiro, ou coisa parecida, fazer uma música assim ou assado, sem precisar estudar, sem precisar me esforçar muito. Enfim, nós estamos num dilema, nós estamos ali no limiar, né? E nós precisamos estar convencidos de que nós, professores, educadores, nós que estamos numa condição de apresentar algo diferente, a gente tem uma responsabilidade muito grande na formação dos jovens, tá? Inclusive formação política, inclusive ajudar os nossos jovens a entenderem que política é um campo que precisa ser dominado por mentes boas, né? Por mentes sãs, por gente que esteja comprometida com o mundo que a gente vive, né? Para a gente sair um pouco dessa lógica perversa que tem sido, infelizmente, a política
institucionalizada que nós temos hoje. Daniel, muito obrigado. Já estou entrando na parte do encerramento, então eu vou fazer os meus agradecimentos. Inclusive, vou aproveitar para falar, a gente tinha falado da questão das marcas formativas do SENAC, né, com uma atitude colaborativa, entre outras, uma outra que é muito importante para a gente é a visão crítica. Então, isso independente se é um curso técnico ou se é o ensino médio integrado ao curso técnico, a gente fomenta bastante essa dimensão dentro de sala de aula e também convivências fora da sala de aula. Assim, é uma preocupação que a gente tem, a gente sabe da complexidade na hora que a gente traz isso, mas é o que eu trabalhei em outras escolas, né? Mas foi o que me fez me aproximar mais do SENAC e hoje trabalhar aí com muito mais horas assim dentro dessa instituição. É justamente esse desejo, né? E eu acho que o exemplo disso é o próprio Fórum, né, de Desenvolvimento Social, que traz essa provocação, que nos desloca, né, do nosso cotidiano para poder pensar o mundo de uma outra forma. E te agradeço demais por isso, assim, sabe? Como eu tinha te falado anteriormente, eu acho que ter a ciência, né, a partir da sua pessoa, conectada com a sua ancestralidade, entender todo um processo de séculos de violência contra os povos indígenas, contra os povos originários, e ainda assim ter a tranquilidade, a leveza de trazer uma reflexão, de propor uma reflexão, de entender os limites, muitas vezes, do pensamento ocidental, e ainda assim pensar, nos ajudar a pensar em saídas, em tentativas de respostas, em inquietações ou em piolhos jogados para todos nós, assim, né, de inquietação, me impressiona muito. Assim, eu gostaria de compartilhar isso contigo, de trazer o ensinar, né, esse presente a partir de um sorriso, de um olhar tranquilo, enfim, mesmo tendo esse histórico aí de um pensamento ocidental que tenta a todo instante nos colonizar. Aproveito o ensejo para também agradecer tanto o SENAC de Catanduva por ontem, pelo acolhimento, agradecer o SENAC de Bebedouro por hoje, por esse acolhimento, reforçar aquilo que o Lucas colocou, né, de como que é importante a gente olhar para as descentralidades, né, não entender o pensamento enquanto algo centralizado ou enquanto algo vertical, ou como o Daniel mesmo colocou, como algo linear. O pensamento ele é múltiplo, né? A construção do conhecimento ela é múltipla e muitas vezes o nosso desafio é fazer com que o jovem ele se perceba enquanto aquele que produz e não enquanto aquele que tem que sempre buscar o conhecimento. Não, ele está transmitindo o conhecimento. No momento que a gente consegue trazer isso para o jovem, que eu acho que é o grande desafio, é o momento em que eu acho que o professar do professor, eu acho que ele ganha bastante potência. Eu também gostaria de agradecer à Élica, assim, né, por topar esse projeto que a gente ficou ali. Vamos fazer desse jeito, né? Vamos tentar trazer eventos da GD para as territorialidades, vamos dizer assim, né? Para o interior do interior. Então, é uma satisfação enorme ver todos vocês aqui hoje reunidos para a gente poder falar aí sobre o ser humano, né? E sobre a educação acima de tudo. Gostaria de passar a palavra para a Letícia e agradecer mais uma vez. Obrigada, Rafa. Obrigada, Daniel. Acho que a gente encerra muito bem esses 2 dias. Fazer evento, acho que sempre gera ansiedades, né? Várias coisas dentro de nós. Mas eu estava falando como esse, eu sinto que foi um evento diferente. Assim, claro que sempre tem aquele o xixi do medo, né? Onde a gente vai ali antes de entrar, mas foi tranquilo, né? A Élica conduzindo tudo, essa equipe tão boa que ela chamou para construir isso. Então, a Marília, o Lucas, o Rafa, e eu também. No sentido, eu falei, são pessoas que eu sempre quis trabalhar junto e nós, nas nossas unidades, a gente não imaginava como que isso poderia acontecer. E aí a Élica realizou esse sonho e, por isso, também acho que a gente conseguiu pensar em tanta coisa boa aqui para o interior. Então, como você falou, se o agora não fosse bom, não seria presente. Você foi nossa dádiva aí para finalizar essa noite. Toda essa escola se mobilizou, então, muito bacana ver o técnico em gastronomia, né, que fez as comidas aqui para a gente. A gente vai ter um momento posterior agora, onde o Daniel vai dar autógrafos. Quem quiser comprar livros, tem livros vender. E a gente vai poder continuar nosso lanche também. Nossas conversas. Claro, por favor. Agora, para finalizar, o Daniel. Eu falo demais, eu sei. Mas eu não poderia deixar de dizer para você, bom, agradecer, obviamente,
a acolhida toda e todo o empenho que vocês estão tendo. Eu realmente reconheço que o sistema S, né, é um sistema extremamente comprometido com a seriedade da formação, tanto na cultura quanto nas questões técnicas e tudo mais. E isso é sempre muito bom. Então, gratidão a isso. Mas eu queria encerrar para vocês lembrando, se me permitem, vou ficar de pé, tá? Se me permitem, uma passagem do meu avô. Meu avô se chamava Apolinário. Esse era o nome dele mesmo. Tinha um nome tradicional, que eu não posso contar para vocês, senão ele vem puxar meu pé mais tarde. Mas um dia eu cheguei, eu estava muito triste, porque tinha passado uma situação na escola, e ele me viu que eu estava triste, eu estava sentado assim na beira do Igarapé, como a gente chama lá no Pará, do riozinho, e eu estou lá meio distraído, ele chega comigo, bate a mão nas minhas costas, e eu olho, vejo o meu avô, e ele diz assim: meu neto, hoje você vai tomar banho comigo. Eu achei aquilo estranho, porque não é comum um avô chamar o neto para tomar banho consigo, uma vez que lá também existem os protocolos, né? As crianças tomam banho com as crianças, os jovens com os jovens, as mulheres com as mulheres, enfim. É um pouco assim que funciona. Mas a palavra do avô para a gente é ordem. E quando o avô fala, pronto, está falado. É ordem. E eu levantei e acompanhei o meu avô, que tinha me chamado para tomar esse banho. E ele me conduziu para um lugar que eu conhecia muito pouco. Não era um lugar mais no meio da floresta, e eu era jovem ainda, não tinha essa autonomia, né, de andar muito pela floresta, mas ele me levou numa cascata, numa pequena cachoeira. E eu vi aquele lago bonito, né, se formando, e achei que ia tomar um banho muito gostoso ali. Mas, e já fui me preparando para isso, e disse: não, meu neto, você não veio aqui para isso. Está vendo aquele banco ali? E tinha um banco onde a cachoeira caía, né? A cascatinha se formava. Ele disse assim: vai ali, senta naquele banco e escuta o que o rio quer te falar. Eu achei que o velho estava ficando doido, que eu não sabia até então que rio falava. Mas a palavra do velho é ordem. Eu fui, sentei e fiquei lá, escutando o rio. Sabe o que aconteceu, pessoal? Nada. O rio não falou. Quando muito, ele passava por mim e ficava rindo. E o velho foi lá no lago, né, na lagoa, e ficava tomando banho. E, de vez em quando, ele olhava para mim e fazia assim. Mas o rio, nada. Mas eu fiquei lá, tentando ouvir o rio. Uma hora qualquer, o velho gritou lá de baixo: e aí, meu neto, o rio já falou com você? Disse: não, vô, não falou nada. Então vai ficar mais de meia hora aí, até que o rio fale. E o rio, nada. Passou o tempo, o velho me chamou e perguntou: e aí, meu neto, o que o rio falou contigo? Ah, vô, não falou nada, não. Falou sim. Você é que não ouviu. O rio sempre fala. Mas a sua cabeça está cheia de barulho. E quando a cabeça da gente está cheia de barulho, a gente não consegue ouvir outras vozes. E aí fez um discurso assim, que eu nunca esqueci, nunca mais esqueci. Ele dizia assim: meu neto, por um acaso você já viu o rio, quando ele encontra uma dificuldade diante de si, você já viu o rio ficar parado, se lamentando, chorando? Não, vô, nunca vi. Você já viu o rio quando ele encontra uma árvore caída no leito? Você já viu ele ficar lá se lamentando? Não, vô, nunca vi. Sabe por que o rio não faz isso? Ele perguntava. Disse: não, vô, não sei. É porque dentro dele tem uma voz que fica dizendo para ele que, se ele desistir de seguir adiante, ele vai ficar parado. E rio parado apodrece.
E rio podre não tem vida, não tem alegria. E o rio, por conta disso, quando ele encontra qualquer obstáculo, ele vai encontrar um jeito de seguir adiante. Ou ele vai passar por cima ou por baixo, ou ele vai abrir um caminho novo, mas ele vai chegar. Porque ele sabe que se ele desistir de seguir o caminho dele, ele nunca vai se realizar. E você sabe que quando o rio se realiza, os avós sempre fazem um discurso fazendo perguntas, sabe? Que é para colocar a gente assim na expectativa. Você sabe por que quando é que o rio se realiza? Se não vou, não sei. O rio se realiza quando ele mergulha no mar. O mar é a plenitude do rio. É quando o rio se encontra com o infinito. E terminou o discurso dizendo assim: olha, meu neto, a vida da gente tem que ser igual do rio. A gente tem que seguir adiante. Vai encontrar tristeza? Vai. Vai encontrar sofrimento? Vai. Vai encontrar obstáculos? Vai. Mas você tem que seguir adiante. Porque se você desistir, você vai apodrecer. E quando o rio apodrece, não tem mais vida, as crianças não vêm mergulhar dentro dele. Os peixes não conseguem resistir ali. A vida da gente tem que ser um rio de água corrente, sempre. Porque quando a gente faz isso, a gente continua sendo alimentado pela alegria das crianças, pela alegria dos outros seres, porque eles podem confiar na gente, vão confiar sempre na gente. Confesso para vocês que não entendi nada naquela ocasião, mas com o passar do tempo o avô foi repetindo isso e outros ensinamentos, isso e outras palavras, isso e outras sabedorias que iam ajudando a gente a fortalecer a nossa própria experiência de viver, né? A experiência de existir. E um dia, quando ele já estava próximo a falecer, ele faleceu já com os seus 90 anos, provavelmente, ninguém sabia, na verdade, quantos anos ele tinha, mas já era um homem velho, né? Ele reuniu assim, a nós jovens naquela época, e disse assim: olha, meus netos, só existem duas coisas importantes a gente saber para a gente ser feliz. A primeira coisa, nunca se preocupe com coisas pequenas. A segunda coisa, todas as coisas são pequenas. Depois fui entendendo que ele não estava negando nada, mas ele estava, na verdade, afirmando a importância de a gente ser rio, ser água corrente, para a gente ter um mar, para a gente mergulhar nele num dia. Muito obrigado. Obrigada a todo mundo. Daniel, queria agradecer em nome do Senac Bebedouro e do Senac São Paulo pela sua presença, por você estar aqui compartilhando sua sabedoria, seu conhecimento conosco. Acho que a gente sai diferente dessa noite, né? A gente termina a noite diferente. Eu termino assim com o coração quente e com a cabeça borbulhando, muitas ideias, muitas coisas que nós conversamos aqui, que a gente vai levar para reflexão para a nossa vida, né? Então, muito obrigada, pessoal, a todos e todas pela presença. Obrigada, Daniel, mais uma vez, por ter aceito o nosso convite. Agradeço Rafael, Letícia, Lucas, Élica, por receber o Senac Bebedouro
está muito contente, muito feliz por receber esse evento aqui. E a gente encerra aqui. Quero chamar a Élica para uma última palavra, para a gente encerrar o nosso evento. Obrigada. Bem, pessoal, como a Poli representa, é um calor aqui, um aconchego muito bom, porque eu acho que desde quando eu cheguei para a área de desenvolvimento social, eu sempre me questionava o que eu vinha fazer aqui. E para onde a gente ia levar essa área para desenvolvimento social dentro do SENAC, com tantas outras possibilidades que a gente tem. A gente tem moda, a gente tem gastronomia. E quem ia falar de desenvolvimento social? Com tanta coisa interessante que a gente tem aqui. Quem que ia ficar falando de desenvolver território, de agente de desenvolvimento local? Quem que quer ficar falando de coisas que não dão dinheiro? Né? Porque a premissa é essa, né? Vamos trazer coisas para que dê dinheiro. Né? Educador social dá dinheiro? Agente de projeto social dá dinheiro? E era sempre essa minha questão. Como que eu vou conduzir essa área com tantas outras oportunidades legais que a gente tem? E, de fato, são legais. E, quando eu conversando com o Daniel, eu falei assim, Daniel, um desafio é mostrar para as pessoas que nem tudo é dinheiro. Porque a gente potencializa tantos jovens aqui, a gente tem colocado tantos sonhos para esses jovens, se esse território não é trabalhado, ele não tem para onde ir. Então, gente, se a gente não fomentar esse território, se a gente não começar a entender as cidades como ontem, Catanduva, o grupo de teatro falou, a gente precisa entender essa cidade. Tudo que a gente fomenta aqui, todos os sonhos que a gente tem possibilitado para esse aluno, para essa aluna que está aqui, se a gente não tem esse território preparado para receber isso, esse sonho termina aqui dentro do SENAC. Então, eu vejo que a área social aqui, para vocês que estão aqui, professores, para vocês que me ajudaram a organizar esse evento, para a Marília, que está chegando agora aqui dentro do SENAC, o desenvolvimento social ele é tão importante porque ele vai possibilitar que todas as áreas cumpram o seu papel de ajudar esses alunos a realizarem esses sonhos. Então, a nossa área é muito importante, gente, porque ela é o alicerce para que todas as outras atinjam seus objetivos. Então, eu espero muito. Hoje eu entendi o meu papel, eu estou muito feliz, porque o ano passado nós tivemos o primeiro fórum para a gente falar sobre mundo do trabalho nas periferias, né, cultura periférica. Esse ano a gente trazer o tema ancestralidades, né, e juventudes, porque também é um incômodo, como a professora falou, no mundo de tecnologia, no mundo de tanta coisa, né? Por que eu quero estudar tanto? Né, a gente chega com os docentes, com os alunos que falam, eu não tenho sonho, e a gente está falando com um jovem de 14 anos sem sonhos. Então, é a escola que fomenta isso, como o Daniel bem comentou, né? É um professor que faz a gente se apaixonar por esse lugar. Então, é o professor, são esses funcionários. Ontem e hoje, eu estou encantada com Catanduva, estou encantada com o Bebedouro, porque essa paixão que a gente estava com o SENAC, né? Todos esses funcionários falando isso aqui tem que dar certo, então o clima, a energia é muito gostosa. Fernando, muito obrigada. Poli, muito obrigada, porque eu agradecendo vocês, eu agradeço todos os outros funcionários que fizeram isso acontecer. Porque nada adiantava a gente ter pensado em tudo isso se a recepção não fosse tão calorosa e se a gente não sentisse essa energia do aconchego para a gente sair daqui com o coração quente. Nós sejamos rios, né, porque a gente sai daqui fortalecido e com propósito, que essa área continue desenvolvendo e cumprindo o seu papel para que as outras áreas continuem chegando também. Muito obrigada. Obrigada, Marília, minha parceira aqui, que ficou comigo esse tempo todo. São pessoas muito importantes, né, porque hoje a Marília, mulher preta, agora funcionária do SENAC, né, veio pela área, né, e vai conduzindo o seu papel. Conheci o Lucas, né, conheci o Rafa, conheci a Letícia,
E aí eu também não posso deixar de agradecer uma pessoa que foi muito responsável por esse fórum acontecer aqui, a Carmen, que no ano passado, né, a Carmen é a coordenadora educacional aqui dessa unidade, no ano passado, lá em São Miguel Paulista, ela ficava assim, ó, tem que levar para Bebedouro, tem que levar para Bebedouro. E aí eu falei, minha nossa, eu estava pensando no fórum, eu falei assim, gente, mas como que eu vou levar para Bebedouro? E aí depois eu olhei para o Rafa, conheci o Rafa, e aí eu falei assim, então tá, então a gente vai levar para Bebedouro e Catanduva, né? E aí a gente vai fazendo isso. Então, o brilho do teu olho trouxe a gente para cá. Como o Daniel falou, o olho falou, né? Então, o seu desejo foi realizado e o meu também. Muito obrigada. Obrigada, gente. Boa noite para todo mundo. E é isso. Muito obrigada, gente.